Oi, gente, tudo bom com vocês? Feliz Natal! Feliz Natal para todos vocês! E hoje eu trouxe pra gente conversar um conto de Natal. Um conto de Natal? Vamos entender melhor daqui a pouquinho se é realmente um conto de Natal. Bom, a gente vai falar sobre a Missa do Galo do Machado de Assis. Vocês sabem que conto é um dos meus gêneros favoritos, eu gosto demais, mas eu raramente trago aqui pro canal, né? Acho que eu vou precisar mudar um pouco isso aí, essa prática. Trazer mais contos, que é tão gostosinho e a gente fala super rápido. Esse conto, por exemplo, ele é super simples. Aparentemente, ele não fala sobre nada muito específico. A gente parece que não vai a lugar algum com ele, mas não é bem assim. É um conto que se passa praticamente em um único espaço, em um único lugar. E tem também dois personagens principais. A Missa do Galo vai contar pra gente um período muito curto da vida do Nogueira. Ele é um jovem de 17 anos, ele mora no interior, mas ele está morando no Rio de Janeiro, na casa do Menezes. O Menezes é um homem que tinha se casado com uma parente dele, e aí com quem ele ainda mantinha uma relação próxima de amizade. E a família do Menezes, a nova esposa, a sogra e as duas escravas que moravam com eles receberam o Nogueira muito bem em casa. O Nogueira é esse jovem, né, um pouco tímido, não tem muitos amigos, não tem muitas atividades. Ele está no Rio de Janeiro para estudar, para se preparar. Encontra esse abrigo ali dentro da casa do Menezes. E uma situação que desperta muito a atenção dele é que o Menezes fala que vai sempre ao teatro. E ele, como veio do interior, nunca tem a possibilidade de conhecer o teatro. E um dia ele meio que se oferece. Que ele quer ir ao teatro junto. Só que aí o clima fica meio ruim, meio desconfortável à mesa, tal, o pessoal meio que se olha. E a gente entende que o Menezes, na verdade, toda quinta-feira à noite ele não vai ao teatro. Ele diz que vai ao teatro, mas ele vai se encontrar com a sua amante e fica a noite toda fora, volta só no dia seguinte. A sogra sabe disso, as escravas sabem e a esposa dele também sabe. A Conceição é uma jovem esposa de 30 anos e a partir desse acontecimento, dessa relação um pouco diferente deles, a gente vai conhecendo um pouquinho do ritmo dessa casa. Todo mundo sabe desse caso extraconjugal que o Menezes mantém, mas a Conceição, assim, desde que ele mantém as aparências, desde que não afete a imagem da família, tá tudo bem. Ela meio que aceita. E ela começa a ser descrita pra gente como uma pessoa passiva, de um temperamento muito mediano. Ela é uma mulher que não é dada a rompantes. Na verdade, mediana é a palavra que define a Conceição como um todo. Ela não é muito bonita, também não é feia. Ela é simpática. O texto diz que ela não odiava ninguém, mas que provavelmente não sabia amar. Esse é o cenário da casa onde está vivendo o Nogueira. Essa história se passa em 1861 ou 1862. O narrador não sabe muito bem, na verdade as incertezas dele já começam por aí. Ele está narrando essa história pra gente muitos anos depois, então ele já está mais velho, a gente não sabe exatamente qual é a idade que ele tem. E ele já começa dizendo que ele vai contar sobre uma conversa muito estranha que ele teve e que ele ainda não entendeu muito bem, ou seja, passaram-se muitos anos e ainda não ficou muito claro para ele o que aconteceu naquela noite. Então é 1861 ou 62, mas a gente sabe que é dia 24 de dezembro, véspera de Natal. E um evento muito importante que acontecia naquela época era a Missa do Galo, que claro não é como hoje em dia, não leva os costumes que nós temos hoje em dia. O que nós fazemos atualmente? É Natal, nós nos reunimos com familiares, com amigos, fazemos ceia, troca de presente, tudo que a gente faz hoje em dia que todo mundo conhece muito bem. Só que naquela época não era assim. Tanto é que por ser uma quinta-feira, o Menezes tinha saído de casa para se encontrar com a sua amante. E toda a casa dormia. O narrador fala pra gente que aquela era uma casa de hábitos velhos. Então 10 horas estava todo mundo na cama e 10 e meia estava todo mundo dormindo. E naquela noite, 24 de dezembro, véspera de Natal, não foi diferente. Menezes fora, a casa dormia. Só que, como Nogueira era um rapaz do interior, nunca tinha visto os acontecimentos da grande cidade, ele queria muito assistir a Missa do Galo. Disseram pra ele, olha, a missa é tudo igual. Mas ele achava que por ser uma capital, no Rio de Janeiro, ele ia ver mais gente, a missa ia ser diferente, então ele resolveu ficar acordado para ver a missa.
Então o Nogueira fica acordado, fica lendo à luz de um lampião, enquanto ele espera da meia-noite, porque ele tinha combinado de ir até a casa de um amigo que dormia para acordá-lo, para que os dois fossem à missa. Então a gente acompanha o Nogueira numa sala, onde ele não vai atrapalhar ninguém, não vai acordar ninguém na casa, esperando da hora de acordar o amigo, enquanto isso ele lê. Ele lê o livro Os Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas. E ele tá ali, entretido na sua leitura, quando de repente ele vê um vulto pelo corredor. Num primeiro momento ele se assusta, é noite, é escuro, silêncio, todo mundo dormindo. O que é aquele vulto? Quando ele percebe que aquele vulto é a Conceição, que tá entrando na sala. Só que aquele é um comportamento que não tá muito de acordo com o que ela costuma ser. Afinal, ela é uma mulher de 30 anos, ele é um jovem de 17 anos, mas naquela noite ela tá diferente. Ela entra na sala, ele repara que ela tem um balanço diferente, ela tá vestindo um roupão branco, um chinelinho. Então ele começa a reparar. E ela se senta, pergunta o que ele tá fazendo. Eu te acordei? Não, não me acordou. Primeiro travam aquela conversa ali normal. E eles começam a conversar sobre vários assuntos. O que você tá lendo? O que você costuma ler? E ela fala que ela gosta de A Moreninha, um romance. Eles começam a falar sobre leituras, sobre os quadros da parede, que ela não gosta daqueles quadros que são mulheres pintadas, ela preferiria santas. Ela pede que ele fale baixo, porque a mãe dela tá dormindo, ela tem um sono leve. E eles começam a meio que se aproximar naquela conversa, é tudo com muito respeito. O Nogueira olha pra ela, mas ele desvia os olhos, afinal de contas, ele respeita muito aquela mulher. E eles vão tendo essa conversa, vão sendo embalados por essa conversa muito corriqueira, muito do dia a dia, vão trocando de posições, e a partir do momento que eles vão se envolvendo nessa conversa, ela vai se transformando através dos olhos dele. Ela já não é mais aquela mulher mediana, ela é uma mulher que tem contornos. Num determinado momento ela cruza a perna e ele consegue ver a ponta do chinelinho dela, que é preto. A manga dela escorrega, ele consegue ver os braços muito brancos, que ele consegue contar a quantidade de veias naquela época, né? Uma mulher ser muito branca era sinônimo de beleza. E eles vão conversando, a hora vai passando. Ele percebe que a hora tá passando, só que ele não consegue falar, porque ela sempre puxa um assunto diferente e ele acaba sendo envolvido. É mais ele que fala, ela mais escuta, ela põe as mãos, presta atenção nele, ela muda de cadeira. O mais próximo que eles chegam de um toque é ela colocar as mãos no ombro dele, ela colocar pousar uma mãozinha assim no ombro dele, é o mais próximo de um toque físico que eles chegam. E a hora vai passando, ele fica sem coragem, ele fica completamente envolvido naquela conversa, naquela atmosfera, quando de repente alguém chama na rua e começa a bater, chama a missa do galo, a missa do galo. Aquele amigo que estava esperando ser acordado, na verdade, foi quem acordou e veio chamar o Nogueira. E então ela diz, vai, sou eu que tô te prendendo aqui. Ele vai pra missa, chega na missa com um amigo, na verdade ele não consegue se focar muito, a sua atenção tá um pouco dividida, a imagem dela se sobrepõe à imagem do padre, aquilo foi muito surreal pra ele. No dia seguinte, na hora do almoço, com a família reunida, então ele começa a contar sobre essa grande aventura, né, um diferencial pra ele, assistir a missa do galo no Rio de Janeiro, e tudo que ele viu, tudo que ele gostou, enfim. Só que ele repara ela muito diferente da noite anterior, daquela mulher interessada, envolvida na conversa. No dia seguinte, naquele almoço com a família reunida, ela volta a ser a Conceição mediana, passiva e completamente sem reação como ela costumava ser. E a gente entende que a relação continua dessa mesma forma. É férias, ele volta para casa. Um tempo depois, quando ele retorna, ele soube que o Menezes morreu. Menezes já tinha morrido e a Conceição já tinha se casado com outro homem, o escrivão do Menezes. Mas ele nunca mais a viu. E assim se conclui o conto A Missa do Galo. E aí vocês podem me perguntar, tá, acabou? É só isso? É só isso, mas não é só. Lembra quando eu falei no início que é um conto de Natal, mas a gente vai entender mais ou menos como é? Que ele não é simples quanto parece, que apesar de parecer que a gente caminha e não sai do mesmo lugar, ele ainda vai nos levar a lugares diferentes. O que Machado de Assis faz aqui é criar um conto de várias camadas. Numa primeira leitura a gente pode entender como uma história completamente superficial, mas o que ela traz é muito grande, é muito mais do que isso. E fica esse exercício super divertido de a gente tentar destrinchar tudo que ele quer dizer com essa história. Lembra do início do conto, quando o Nogueira diz que ele vai contar essa história, mas que até hoje ele não sabe exatamente o que aconteceu?
Na verdade, tudo vai se passar nesse momento em que ele conversa com a Conceição nessa sala. Primeiro que tem a questão da memória. Segundo, que tem a questão de uma cabeça muito imatura, 17 anos, ele ainda fantasia, cria muitas coisas, não entende muito as coisas como estão acontecendo. Segundo, essa história se passa numa véspera de Natal. E se tudo foi uma mágica de Natal? Uma magia daquela noite especial? Outro ponto, ele estava praticamente sonolento, porque ele lia à luz de um lampião numa casa escura, sozinha, silenciosa, já próximo da meia-noite. Será que ele estava com sono? Será que ele dormiu e sonhou? Será que ele misturou aquelas ideias todas do livro Os Três Mosqueteiros e criou na mente dele? Aquele vulto que apareceu para ele no corredor era a mesma Conceição? Aquela mulher que se mostrou tão diferente de tudo aquilo que ele via no dia a dia? Uma mulher que desabrochou, que chegou num determinado momento que ele achou que ela era a coisa mais linda? Uma mulher que até então era mediana? Nessa história a gente vê se desenvolver também muito das críticas sociais, afinal de contas aquela era uma família que tinha uma imagem muito bem construída, mas que lá no fundo, nos bastidores, o homem era adúltero e mantinha esse caso extraconjugal, mesmo que todo mundo soubesse, desde que a imagem fosse mantida. E se ela fosse rancorosa, se ela fosse triste, se ela fosse magoada com tudo aquilo, e ela quisesse realmente ela ter um caso extraconjugal, e se ela tivesse começando uma relação, e se ela quisesse alguma coisa a mais do que ele, porque a gente percebe uma tensão muito forte entre os dois, mas o máximo que acontece é aquele toque no ombro, aquela tentativa de pedir que ele sussurrasse cada vez mais baixo para não acordar a mãe. Se fosse uma conversa tranquila, não teria problema acordar e serem os dois pegos ali, afinal de contas eles não estavam fazendo nada. O fato de ela ter acordado quando a casa tinha um costume antigo de estar todo mundo dormindo já. Será que ela não esperava pelo Menezes acordada? Será que ela estava realmente aceitando aquele caso que ele tinha? Ou se ela não estava mais concordando, se ela estava inquieta com aquilo, se ela estava magoada com aquilo? Esse é um conto que traz muitos pontos de dualidade, são muitos duplos contraditórios, né? Se a gente pode chamar dessa forma. A gente tem essa contradição entre o sagrado e entre o profano, né? A imagem daquela família muito sagrada, ela envolta num roupão branco, enquanto o homem dela está com uma amante em outro lugar, na véspera de Natal. A cena em que o Nogueira está na missa, quando a imagem da Conceição se sobrepõe à imagem do padre, aquela imagem que gerou uma tensão muito forte nele, se sobrepondo à imagem do sagrado, da missa, do padre. A vontade da Conceição de trocar aquelas pinturas de mulheres comuns por santas na parede de casa. A conversa sussurrada e a conversa estendida enquanto ele deveria estar indo para a missa. Enfim, são infinitas possibilidades em um conto que diz mais naquilo que não diz do que naquilo que está contando. E é aí que está a grandiosidade desse conto e porque ele é tão famoso e tão querido e tão lido e tão relido. Na verdade, essa é uma sugestão que eu deixo. Se você fez uma leitura pela primeira vez e pensou, ué, acabou? Não tem mais nada? Faça uma releitura e faça mais uma releitura e releia. É um conto rapidíssimo, muito fácil, muito simples de ser lido, mas a partir do momento que você vai se familiarizando e vai entendendo, vai abrindo a sua mente para essas possibilidades, ele vai crescendo cada vez mais. E é por isso que a gente gosta tanto de Machado de Assis. E é por isso que eu trouxe esse conto para conversar com vocês nesse dia de Natal. Me contem nos comentários se vocês já leram, se vocês tiveram interpretações diferentes da minha, assim a gente vai enriquecendo cada vez mais a nossa leitura. Espero muito que vocês tenham gostado, desejo um Feliz Natal para todos vocês, que seja um período de ótimas leituras. Aproveitem e a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo, tchau, tchau!